Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, uma ótima manhã de terça-feira para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025. Agora, 6h37. A partir de agora, você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Motociclista é levado pela enxurrada em córrego aqui em Mineiros. Reparos na Avenida Maria Eulália devem ser feitos nesta terça-feira aqui na cidade. Temporais devem aumentar nos próximos dias em todo o estado de Goiás. Casos de dengue disparam no estado e exigem alerta no período de férias. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h38. Sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Olha, o cinema brasileiro vive um momento histórico. A atriz Fernanda Torres recebeu nesta segunda-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos, o prêmio Globo de Ouro de melhor atriz na categoria drama. A premiação, entregue pela primeira vez a uma brasileira, é um reconhecimento ao trabalho de Fernanda no filme Ainda Estou Aqui. Na produção, ela interpreta a advogada Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, deputado federal assassinado pela ditadura militar em 1971. Fernanda concorria com grandes estrelas de Hollywood, como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Pamela Anderson e Kate Winslet. Há 25 anos, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, disputou a mesma categoria pela atuação em Central do Brasil. Ela não venceu, mas o filme ganhou o Globo de Ouro na categoria Melhor Filme Estrangeiro. E o município de Cristais Paulista, na região de Franca, no interior de São Paulo, confirmou ontem a morte de Amanda Caroline Rezende de Oliveira, de 29 anos, que passou por um atendimento no sábado na unidade de pronto atendimento da cidade. Amanda estava em uma chácara no município quando passou mal no sábado com diarreia e vômito. Antes disso, ela esteve no litoral paulista, região que está passando por um surto de virose. Segundo a secretária da Saúde, Thaisa Barion, ainda não é possível confirmar a causa da morte, que está sendo investigada pelo Serviço de Verificação de Óbitos. Parentes da vítima também apresentaram os mesmos sintomas, porém tiveram uma melhor evolução. O estado está enfrentando um surto de virose gastrointestinal no Guarujá e em municípios próximos, com relato de aumento de procura de unidades de saúde nas 2 últimas semanas e cerca de 2.000 pessoas com sintomas relacionados. As suspeitas e as denúncias são de que esgotos na região estejam sendo descartados na água do mar, o que pode estar gerando uma contaminação aí dessas pessoas, né? Turistas e também moradores daquela região. E um guarda municipal matou um secretário de segurança em Osasco, em uma confusão ontem à noite. Alan Barbosa é quem vai explicar essa história. Um guarda civil do município de Osasco, na Grande São Paulo, matou a tiros no início da noite desta segunda-feira o secretário adjunto de segurança da cidade, Adilson Custódio Moreira. A identidade do guarda não havia sido divulgada até o fechamento deste boletim. Eles participavam de uma reunião na sede da prefeitura com membros da corporação, onde discutiam a estrutura da Guarda Civil na nova gestão municipal. Houve um desentendimento entre o secretário e o guarda municipal, que sacou a arma e disparou. Após o assassinato, o homem se trancou no salão oval da prefeitura até se entregar, depois de 2 horas de negociações com o Grupo de Operações Táticas Especiais, GAT, da Polícia Militar. O prédio da administração municipal foi interditado para investigações e perícia. Informações preliminares são de que o guarda era da equipe de segurança do prefeito, mas foi informado que mudaria de função na gestão de Gerson Pessoa, do Podemos, recém-empossado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 e o estado de Goiás registrou mais de 300 mil casos confirmados de dengue em 2024, representando um aumento de 264% em relação ao ano de 2023. A escalada da doença resultou em 417 óbitos confirmados, enquanto outras 56 mortes seguem em investigação.
A Secretaria de Estado de Goiás atribuiu aumento à circulação predominante do sorotipo 2 da dengue, que é mais virulento e responsável por quadros mais graves da doença. Como o fim de ano e a retomada do período chuvoso em Goiás, os cuidados precisam ser redobrados em relação às doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. É o que destacou Murilo do Carmo, coordenador de dengue da Secretaria Estadual da Saúde. Para conter a disseminação, o governo montou um gabinete de crise durante o período mais crítico de emergência sanitária, monitorando casos em conjunto com os municípios e direcionando recursos para as regiões mais afetadas. Apesar dessas ações, a secretaria alerta que o combate ao mosquito depende principalmente da prevenção por parte da população, especialmente durante o período de férias. E deve chover com alta intensidade em diversas regiões aqui do estado, indo de 50 a 80 milímetros de precipitação e risco de rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora. Os dados são de um informativo emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento e também o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Ainda de acordo com dados do CIMEGO, até o dia 10 desse mês, devem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital goiana. As demais regiões também vão contar com variações entre tempo ensolarado, nebuloso e pancadas de chuva. O gerente do CIMEGO, André Amorim, avaliou que a intensidade dessas chuvas no estado deve se manter alta até este domingo, dia 12. Algumas cidades já enfrentam a força dos temporais, como é o caso de Mozarlândia, na região norte do estado, que chegou a registrar 118 milímetros entre as 4 da madrugada do meio-dia da segunda-feira. E radares começaram a ser instalados em Goiânia. Vamos conferir essa novidade do prefeito Sandro Mabel, lá da capital, com a repórter Eliara Sala. Depois de 6 meses sem controle de velocidade e fiscalização de avanço de sinal vermelho e faixa de pedestres, os radares voltaram a funcionar em Goiânia. O secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, falou que as empresas ficaram 30 dias num período de teste e começaram a atuar com preferência nos corredores de ônibus. Começam, a implementar esses equipamentos. Lógico, vamos acompanhar agora esse cronograma, já conversamos com eles hoje sobre isso. A prioridade para essa instalação serão os corredores de ônibus, para que a gente possa iniciar e cada dia mais monitorar a utilização desse compartilhamento das faixas. O início da instalação dos novos radares controladores de velocidade e controladores semafóricos começou na região norte, Avenida Perimetral, com a CM12, no setor Cândida de Moraes, sentido leste-oeste, durante o período da noite. Segundo a Secretaria de Engenharia de Trânsito, o próximo ponto é na Avenida Universitária. A ação faz parte do cronograma previsto no termo de referência do edital de licitação, que estabelece a instalação de equipamentos para monitoramento das 602 faixas de tráfego da capital em até 12 meses. A licitação, estabelecida ainda na gestão de Rogério Cruz, foi dividida em 3 lotes, atendendo diferentes áreas da cidade. Lote 1, região sul de Goiânia, consórcio Anhanguera. Lote 2, região norte da cidade, consórcio Fiscaliza GIM. E lote 3, criação de uma central de controle para monitoramento dos radares, consórcio Anhanguera. O contrato foi assinado ainda na gestão Rogério Cruz e deve passar por análise do atual prefeito. O valor total do contrato é de R$242 milhões para os próximos 5 anos. Em novembro passado, a Secretaria Municipal de Mobilidade realizou o teste prático, chamado de prova de conceito, em 4 pontos da cidade com as empresas que apresentaram as melhores propostas, sendo o consórcio Anhanguera, liderado pela empresa Labor Engenharia, na porção sul, e o consórcio Fiscaliza GIM, liderado pela empresa Velce Sistemas, na porção norte. Para a licitação, a empresa dividiu a cidade em 2 porções, a partir de um eixo formado pela BR-153, Avenida Universitária e Avenida Castelo Branco. O consórcio Anhanguera também arrematou o lote 3, que corresponde à central de controle operacional. Para a porção sul, que foi arrematada por R$117 milhões, a previsão é de que a partir do 2º mês do contrato, ou seja, em até 30 dias depois da ordem de serviço, estejam instalados
instalados 11 faixas de radares fixos, 3 lombadas eletrônicas, 19 faixas de radares mistos, 2 equipamentos de faixas de corredores exclusivos, 1 radar portátil disponibilizados aos agentes de trânsito e 12 câmeras de vídeo monitoramento. Já em relação à porção norte, que teve como melhor proposta o valor de 93 milhões, a estimativa é de que sejam instalados também, no prazo descrito acima, 10 faixas de radares fixos e 20 radares mistos, 4 lombadas eletrônicas, 2 equipamentos em faixas exclusivas, 1 radar portátil e 10 sistemas de vídeo monitoramento. O cronograma de instalação é descrito no termo de referência do edital de licitação, que prevê a instalação de todos os equipamentos para monitoramento das 102 faixas de tráfego na capital em 12 meses. A Secretaria de Engenharia de Trânsito afirmou que vai fiscalizar o cumprimento dos prazos. Já em relação à central de controle operacional, o secretário da pasta, Tarcísio Abreu, explicou que vai se reunir com a empresa responsável para entender melhor o funcionamento dessa central de controle. O local deverá ser operado por no mínimo 10 estações de trabalho que serão responsáveis pelo monitoramento de tráfego, que também será realizado pelo Departamento Técnico da Secretaria e pelo recebimento e análise das imagens das 2 porções da cidade, mesmo se tratando de empresas diferentes com relação aos lotes 1 e 2. Só o CCO tem um valor total de 34 milhões de reais ao longo do contrato. Eliara Salas, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Para 6h48. A expectativa pelo pontapé inicial da próxima temporada do futebol brasileiro aumentou ainda mais com a chegada de 2025. Os clubes aproveitam o período sem jogos para se movimentar no mercado de transferências, na busca pelo plantel ideal antes do início das competições. A primeira delas são os estaduais, que costumam ser um bom indicativo da força de cada equipe para o restante do ano. Os campeonatos carioca e baiano serão os primeiros, dentre os principais, a ter a sua rodada de estreia disputada, já no dia 11 e 12 de janeiro. Depois vem o Campeonato Paulista, a partir do próximo meio de semana. E no fim de semana seguinte é a vez do Mineiro e do Cearense. Por último, mas não menos importante, o Campeonato Gaúcho só terá o seu jogo de estreia no dia 22 de janeiro. E o cedo início dos estaduais no Rio de Janeiro e na Bahia e também em São Paulo terá uma grande consequência para as primeiras partidas. Os times da Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Bahia e Vitória, vão disputá-las sem o elenco principal. Os jogadores ainda estarão em início de pré-temporada, diante do término tardio da última temporada. E o Palmeiras já tem as bases salariais alinhadas com Andreas Pereira para que ele se torne um jogador do Verdão nessa janela de transferências. Segundo a apuração, os vencimentos do volante não extrapolaram a média atual do elenco e o próprio jogador gostou das cifras debatidas. Há o entendimento de que o clube inglês vai tentar cobrir esse valor para segurar o brasileiro, mas Andreas já deixou claro que isso não será preponderante nesse momento. Se a situação com o volante de 29 anos está praticamente resolvida, com o Fulian as coisas ainda seguem em andamento. Nas conversas, o Palmeiras tem nos bônus de contrato o trunfo para que o negócio destrave. Pessoas próximas a Andreas começaram a ver nas conversas da segunda-feira, ontem, uma flexibilização maior por parte do clube inglês. A proposta fixa é de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais, enquanto os bônus não tiveram os valores revelados. Algumas metas são mais fáceis de serem atingidas, como o número de partidas, enquanto as de conquistas coletivas não vão depender apenas de Andreas Pereira. E o Atlético Mineiro também tem realizado movimentações nesse início de temporada e realizou uma proposta oficial para a compra dos direitos econômicos do atacante Arthur do Zenit da Rússia. O jogador de 26 anos é um desejo do clube mineiro para repor a saída de Paulinho, vendido justamente ao Palmeiras. A primeira oferta é de 10 milhões de euros. O Zenit quer, no mínimo, repor o valor investido na compra do jogador. Arthur foi comprado pelo time russo junto ao Palmeiras no início do ano passado por aproximadamente 15 milhões de euros e mais 3 milhões de euros em bônus a serem atingidos no novo clube. O contrato de Arthur com o Zenit é até o meio de 2027. O negócio é considerado difícil. O clube é conhecido por ser duro nas negociações. Segundo uma apuração, o Zenit não aceita negociar o atacante por menos do valor investido pelo clube.
notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A nossa balança comercial, que era maravilhosa, até ela está sendo afetada. Vejam que o superávit desse ano foi um superávit bom, não há dúvida. Né? Superávit de 74,5 bilhões de dólares. Só que isso é 25% a menos que do ano anterior, que foi de 98, quase 99 bilhões de dólares. E o pior de tudo é a desindustrialização do país. A indústria fica cada vez menos importante. Vejam só, lá nos anos 80, 90, a indústria significava 35% de tudo que era produzido, gerado no país. 35% do PIB. Agora a indústria está em 25%, 25,5% por aí. A indústria está sendo esmagada pelo sistema tributário do país. São coisas incríveis. Vejam só, o minério brasileiro, por exemplo, vai para a China, outro lado do mundo. E se o Brasil quiser comprar trilho, compra da China, feito com minério brasileiro. Imagina. Quer dizer, não há uma siderúrgica no Brasil, e isso é indústria de base, que tenha possibilidade de ter a tecnologia e tal para fazer trilho e tenha um mercado. O Jorge Gerdau Johan Peter, que é um dos grandes empresários desse país, dono de siderúrgicas, me disse certa vez que antes mesmo de produzir a primeira tonelada de aço, ele já estava pagando milhões de impostos. É um desestímulo à produção industrial. Então, estamos aí na base, né, que é a produção agropecuária para sustentar o país. Parece que essa é a nossa vocação. Mas e aí, eu pergunto para vocês, será que a indústria chinesa, os produtos industriais chineses vão ser mais comprados no Brasil que os produtos industriais brasileiros? É triste a gente perceber isso, né? E o dinheiro público vai para o ralo. Vejam só esse caso lá do Ceará. 51 municípios investigados pela Polícia Federal. Só um sujeito lá, um vigia, laranja, claro, que ganha menos de 2.500 por mês. Ele abriu uma empresa, MK Construções e Transporte Escolar, com 8,5 milhões de capital registrado, que já fez contratos de 320 milhões de emendas, dinheiro seu, do seu imposto, vai para prefeituras. E tem prefeito que está foragido ligado a Comando Vermelho, coisas assim. A Polícia Federal está investigando. É a tomada do poder por parte do crime, com a colaboração de criminosos que estão no poder. Está lá o nome de um deputado federal, por exemplo, do Partido Socialista Brasileiro, o deputado Júnior Mano. Está aberto aí para ele se defender. Mas está lá o nome dele, está no Estadão. Tem um prefeito foragido, Bebeto do Choró. Ele é do município de Choró. Ou seja, os políticos brasileiros, estou falando de um modo geral, têm projeto de poder, de dinheiro, fisiológico. E não ideológico, nem político, nem doutrinário, nem projeto de país. E a culpa é nossa, de nós eleitores, porque nenhum deles está lá por milagre, está lá por voto. Bom, que caso interessante esse de Torres. Já morreram 3 pessoas, tem mais uma em estado grave. Comeram poucas fatias de um bolo, continha arsênio. Se constatou o exame dos corpos, uma dose elevadíssima de arsênio. E agora se descobre que uma das integrantes da casa, cuja sogra fez o bolo, tinha pesquisado arsênio na internet e suas consequências. E o arsênio estaria na farinha que foi usada para fazer o bolo. Isso é coisa de Agatha Christie, é coisa de novela policial. Meu Deus do céu. Numa ceia de Natal, lá na véspera de Natal. E só para encerrar, uma ONG se descobriu agora, a ONG é da Bélgica, mas ela é do Hezbollah. Quando soube que tinha um soldado das Forças de Defesa de Israel que estava passando férias na Bahia, procurou a Polícia Federal, procurou a Justiça Federal para fazer uma denúncia. E o soldado, não sei como ficou sabendo, sumiu do Brasil, foi para a Argentina, Uruguai, perseguido por defender o seu país contra o terrorismo que matou 1.200 pessoas da forma mais cruel. Só para a gente lembrar, é tirar afeto da barriga da mãe e botar no forno. Ou pegar o bebê que estava no colo do pai e da mãe e botar no forno sob a vista dos pais. O soldado foi atrás dessa gente. E agora, Justiça Federal indo atrás desse soldado, que já não está mais no Brasil. De Brasília,
Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O uso da assinatura digital gov.br cresceu 130% de 2023 para 2024, em um ano. A ferramenta foi utilizada mais de 120 milhões de vezes no ano passado e no período anterior, 51 milhões e 700 mil vezes. A assinatura digital é um serviço gratuito que permite, por meio do portal gov.br, assinar documentos digitalmente sem recorrer a papel e caneta. O gov.br foi desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e também a Universidade Federal de Santa Catarina. Para acessar o serviço, o cidadão pode usar tanto o aplicativo quanto o próprio portal gov.br. Olha, mais da metade dos brasileiros, cerca de 55% do total, espera gastar até R$4.000 com as chamadas despesas de início de ano, como seguros, matrículas de escolas e impostos. Isso é o que revelou uma pesquisa conduzida pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. Esse valor é 21% superior à renda média do brasileiro, estimada em R$ 3.279 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e mais de 2 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.518. No entanto, revelou essa mesma pesquisa que apenas 59% dos entrevistados afirma ter se preparado financeiramente para pagar essas despesas. Para ajudar os consumidores a equilibrar as contas, especialistas da Serasa recomendam que as pessoas anotem em uma planilha financeira os seus gastos, separando-os em categorias, como as de maior prioridade e, posteriormente, aquelas que não existe tanta prioridade. Vírus por trás de altas infecções na China não traz riscos ao Brasil, é o que diz infectologistas. Quem vai trazer essa matéria é Natália Lima. Para o médico infectologista Marcelo Dair, o metapneumovírus humano, HMPV, não oferece riscos à população brasileira, pelo menos por enquanto. Recentemente, houve um aumento das infecções entre crianças e adolescentes de até 14 anos na China. Descoberto em 2001, o HMPV pertence à mesma família do vírus sincicial respiratório. Ele pode causar sintomas como tosse, febre, nariz entupido e falta de ar, que em casos mais graves podem evoluir para bronquite ou pneumonia. Crianças pequenas, idosos e pessoas imunocomprometidas são especialmente vulneráveis. Dair explica que hoje há um alerta sim, mas em relação à influenza aviária em todo o mundo. Em princípio não parece ser nada diferente, parece ser só realmente uma questão de mais diagnóstico que eles estão fazendo. Existe uma preocupação real no mundo hoje, que é com o vírus influenza, o vírus aviário. Nos Estados Unidos está tendo alguns casos, né, que é o H5N1, e o mundo todo tende a monitorar mais, por isso tentando buscar dar diagnóstico de doença respiratória, para ver o que está acontecendo, quais são os vírus que estão circulando e ter as atenções necessárias para isso. Então, no momento, não há necessidade de pânico, nada disso, é só um aumento sazonal, é sazonalidade mesmo, não parece ser nada mais sério, mais do que isso. Segundo os especialistas, ainda que não tenha sido detectado nenhum caso de transmissão do H5N1 entre pessoas, há um excesso de circulação do vírus em gado, galinhas e gatos, além de aves migratórias e mamíferos marinhos, situação que leva o vírus para todas as regiões do planeta. Até o momento, nenhum caso humano de gripe aviária foi confirmado ou está atualmente em investigação no Brasil. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora,
Agora 7h09. E um buraco na ponte da Avenida Maria Eulalie está gerando preocupação entre os moradores aqui de Mineiros. No entanto, o local já foi isolado ontem pela Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Rodagens para evitar acidentes naquele local. O secretário municipal de Obras aqui de Mineiros, Jailson Martins, destaca que os reparos serão feitos imediatamente nessa terça-feira, ou seja, hoje, logo agora no período matutino. De acordo com ele, o buraco, trata-se de uma galeria pluvial, cuja manilha veio a romper-se, mas não há risco de desabamentos naquele local. Uma delegacia em Goiás foi alvo de invasão e furto na madrugada de domingo. O prédio, que só funciona em dias úteis, não tem vigilâncias nos fins de semana. Ao menos 20 armas e munições de grosso calibre foram levadas à delegacia de Aruanã, que fica às margens do rio Araguaia. Uma investigação indica que ao menos 2 pessoas participaram do crime. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem entrou e saiu pelo portão dos fundos da unidade. Como estava escuro, não é possível verificar se ele levava alguma coisa nas mãos. Pelo que foi apurado, o ladrão cerrou a grade de uma janela e teve acesso ao interior do prédio, de onde conseguiu furtar espingardas, rifles, pistolas, revólveres e algumas munições. Há indícios de que o bandido invasor teve a ajuda de um comparsa, que teria ficado do lado de fora vigiando a movimentação. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na tarde do domingo. A Polícia Civil disse em nota que os fatos serão apurados por meio de inquérito policial, sob a responsabilidade da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. E os motociclistas já podem utilizar os corredores do transporte coletivo em Goiânia. Daniela Versiani é quem vai contar essa novidade. 6 corredores que antes eram exclusivos do transporte coletivo foram liberados nesta segunda-feira para motocicletas em Goiânia. A medida foi implementada pelo prefeito Sandro Mabel e inclui as avenidas 85, T63, T7, T9 e Assis Chateaubriand. A avenida 136 ainda não tem permissão e será liberada em até 10 dias, conforme a prefeitura. A medida não vale para o Eixo Anhanguera e para o BRT Norte-Sul. Dentre as regras estabelecidas para que os motociclistas utilizem os corredores de ônibus estão a proibição de embarcar ou desembarcar passageiros de motos nas faixas, o respeito às regras de trânsito, como a proibição de ultrapassagem em faixa contínua ou pela direita. Outra regra que precisa ser seguida é que os motociclistas só devem entrar no corredor de ônibus no cruzamento ou quando a faixa não for contínua. O prefeito fez a liberação nesta segunda-feira na Avenida 85. Para simbolizar o início, Sandro Mabel andou um trecho em uma moto e foi acompanhado por outros motociclistas. Durante o lançamento, Mabel alertou que as regras de trânsito precisam ser cumpridas e, se muitas infrações forem registradas, ele pode voltar atrás da decisão. Eu quero aproveitar aqui e pedir para vocês que falem para os motociclistas, não abuse dos corredores, não abuse de velocidade, não abuse disso. Andar em corredor não quer dizer que pode andar qualquer velocidade, não. Se estiver correndo, nossos amarelinhos aí pega e passa o lápis, entende? O corredor é para facilitar o trânsito e facilitar para vocês também. Então não abuse. E também se abusar e ficar uma coisa que é intolerável, nós fecharemos e pronto, vai andar no meio da confusão outra vez, entende? A gente tem que ser rígido nisso e a turma tem que fazer. A portaria com autorização para que motocicletas utilizem corredores do transporte coletivo em Goiânia foi publicada na última sexta-feira. Entre os pontos de destaque no documento está o que diz que a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, neste primeiro momento, não vê objeção à circulação dos motociclistas nas faixas exclusivas. Diz ainda que a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito vai ficar responsável pela edição de normas operacionais complementares e a definição de parâmetros e padrões técnicos para o trânsito e o transporte, além de avaliar se não terá danos à prestação do serviço do transporte coletivo, especialmente no que diz respeito à velocidade dos ônibus. Vale lembrar que a medida é uma promessa de campanha de Sandro Mabel. Para o professor doutor em Geografia e pesquisador da área de Planejamento Urbano e Mobilidade da Universidade Estadual de Goiás, Vinícius Pouzin, a ausência de um estudo técnico sobre a alteração e a falta de planejamento são fatores preocupantes.
aspectos técnicos que no que diz respeito à segurança, contradições no que a própria política nacional e também o plano diretor, né, na área de mobilidade preconiza, onde isso não deveria ser prioridade, e também a infraestrutura nossa, né, e a nossa cultura de trânsito que não está nem um pouco adequada para uma iniciativa como esta, que eu sei que, né, o prefeito se baseou em exemplos aí no exterior, como em Londres, e não tem como a gente comparar uma realidade, por exemplo, de que deu certo lá em Londres e querer implementar um modelo desse em Goiânia, ainda mais a toque de caixa. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano também se posicionou contra a medida que autoriza motocicletas a utilizarem a faixa exclusiva de ônibus em Goiânia. O presidente do Sindicoletivo, Carlos Alberto, disse que o temor é pela possibilidade de aumento de acidentes graves. Então, logo ouvimos essa promessa alucinada de campanha política, nós já nos manifestamos totalmente contrário, porque nós sabemos que é algo que não pode dar certo. O maior veículo que trafega na cidade, andando lado a lado, disputando metro a metro com o menor veículo que trafega na cidade. Gente, isso não é uma receita para morte, para acidentes graves. Isso aí, a pessoa que fazer uma coisa dessa tem que ser responsabilizada criminalmente. Os motociclistas, por outro lado, se posicionam a favor da medida. De acordo com o presidente da Associação dos Motoboys e Entregadores de Aplicativo de Goiás, Marcione Luiz Araújo Silva, um trabalho de conscientização está sendo feito para que as regras sejam respeitadas. Tem aprovação de 100%. Acho que isso aí é um pontapé inicial que o prefeito Sandro Mabel está fazendo aí para facilitar o dia a dia dos motociclistas. A gente já vem fazendo um trabalho de conscientização desde quando que a gente teve certeza que ele foi eleito. A gente está fazendo esse trabalho de conscientização nos grupos WhatsApp, rede social, para orientar os motociclistas a se comportar na linha do ônibus. A gente sabe que os motociclistas, de modo geral, é a parte vulnerável no trânsito. E quando a gente tem uma segurança para andar numa linha específica, vai facilitar bastante o nosso dia a dia. Na manhã desta segunda-feira, a reportagem CBN observou que na Avenida T63, na altura do Jardim América, motociclistas já estavam utilizando a faixa de ônibus. Na Avenida T7, entre Jardim América e Setor Bueno, até quem não deveria estava usando a faixa. A reportagem verificou que vários carros passaram pelo local de forma indevida. No entanto, alguns motociclistas ouvidos pela reportagem ainda não estavam sabendo da liberação. Daniela Vessiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. A Confederação Brasileira de Futebol alterou o regulamento da primeira fase da Copa do Brasil para 2025. A partir dessa edição, os clubes visitantes não possuem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso de igualdade, a classificação para a etapa seguinte vai ser definida após cobranças de pênaltis. Até 2024, as equipes dos potes A, B, C e D, que eram de melhor ranking, jogavam fora de casa e possuíam a vantagem do empate. A regra existiu nas últimas 8 edições do torneio. As 2 primeiras da Copa do Brasil são disputadas em jogos únicos a partir de 2025. Ambas serão decididas em cobranças de pênalti em caso de empate. A partir da terceira fase, os confrontos serão de ida e volta. A primeira segunda-feira de 2025 foi bastante agitada na Central do Mercado, com vários clubes vendendo, comprando e também fazendo permuta de atletas. Caso de Flamengo e Cruzeiro, próximo de um acerto para a negociação do zagueiro Fabrício Bruno. E também de Botafogo e Santos, que estão encaminhando um acordo pela troca de Jair Cunha e Tiquinho Soares, com o Peixe ainda recebendo uma boa quantia em dinheiro. O dia ainda contou com a disputa do Fluminense e Atlético Mineiro pelo atacante Rony do Palmeiras. Com o tricolor ainda encaminhando a contratação do centroavante uruguaio Canóbio do Atlético Paranaense. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, 7h18. E olha, a partir deste ano de 2025, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o chamado IPTU, serão entregues diretamente nas residências aqui em Mineiros. A distribuição terá início no mês de março. A mudança visa facilitar o acesso ao documento e eliminar a necessidade de deslocamentos do contribuinte. A Prefeitura de Mineiros informa ainda que os descontos de pontualidade serão mantidos para os meses de março, abril e maio.
com 20%, 15% e 10% de desconto. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer serviços mais ágeis e acessíveis, tendo em vista contribuir para o bem-estar da população e também a modernização de processos administrativos. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Bolo envenenado. Confirmada a presença de altos níveis de arsênio. Quem vai trazer os detalhes desse caso, que chocou o Brasil, Alexandre Figueiredo. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã desta segunda-feira que o envenenamento por arsênio foi a causa da morte de 3 pessoas de uma mesma família que comeram um bolo em Torres, município do litoral norte gaúcho, no dia 23 de dezembro. Além disso, foi informado que a polícia prendeu a suspeita do crime, que não teve o nome revelado oficialmente. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marcos Vinícius Veloso, a investigação tem provas suficientes para decretar a autoria do crime. Importante mencionar que a investigada, ainda que seja presumidamente inocente, ela está presa temporária em virtude das fundadas razões que nós encontramos em provas legalmente juntadas ao inquérito e que essas provas que já foram juntadas são provas robustas que serão com certeza utilizadas no final do inquérito para o indiciamento e, obviamente, serão trabalhadas no sentido de serem aproveitadas por uma condenação no final do processo. A polícia não revelou a motivação do crime, que segue sendo investigada. Diretora do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Margaret Mitman deu mais detalhes do que foi encontrado nas análises do bolo, da farinha e dos fluidos das vítimas. Foram encontradas concentrações altíssimas de arsênio nas amostras de sangue, urina e conteúdo estomacal das 3 vítimas. Os níveis de arsênio dessas amostras são tão elevados que são considerados tóxicos e letais. E isso explica a causa da morte. O IGP confirmou ainda que o envenenamento ocorreu através da farinha utilizada para fazer o bolo. Secretário da Segurança Pública Gaúcha, Sandro Caron, esclareceu que informações do inquérito vão seguir em sigilo, mas reforçou que as provas coletadas motivaram a prisão da suspeita e são sólidas. Alguns detalhes do inquérito ainda não podem ser revelados pela Polícia Civil, porque as investigações seguem, mas a gente queria deixar claro para vocês em relação à pessoa presa é que seja com investigações da Polícia Civil e com a perícia, nós temos fortíssimos indicativos da autoria de parte da pessoa que foi presa. O caso ocorreu depois que 6 pessoas de uma mesma família procuraram atendimento médico após o consumo de um bolo festivo. 3 delas morreram e 3 ficaram hospitalizadas, sendo uma delas Zeli dos Anjos, responsável por fazer o doce e que é sogra da suposta autora do envenenamento, segundo a apuração de jornais locais. A polícia também pediu a exumação do corpo do ex-marido de Zeli, que morreu em setembro do ano passado por intoxicação alimentar. Zeli dos Anjos, que tem 61 anos e que segue hospitalizada, perdeu 2 irmãs e uma sobrinha na tragédia. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h29, a gente chega trazendo para você então as informações locais aqui de Mineiros e região. Nessas últimas 24 horas, começando aí com o relato do Corpo de Bombeiros. Realizou aí um total de 9 atendimentos, e entre eles o principal destaque, lamentavelmente, uma pessoa desaparecida, Ontem, ali por volta das 5h50 da tarde, ali no fim da tarde, caiu uma forte chuva aqui sobre Mineiros e uma pessoa, um motociclista que tentou atravessar ali na Avenida Jardim, acabou sendo levado pela enxurrada e caiu dentro do córrego Mineiros. De imediato, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar ali as buscas, dessa pessoa desaparecida. Ao chegarem no local, eles se depararam com testemunhas, que passaram ali as informações do que teria acontecido e eles iniciaram as buscas nas margens do local. Chegaram ali no córrego Mineiros, desceram até a ponte do setor Taninho e nada foi localizado. As buscas continuaram por parte do Corpo de Bombeiros até por volta das 21 horas. Foi quando eles suspenderam, então, as buscas, que serão retomadas agora no período da manhã. Possivelmente,
já deve ter sido até retomada, né? Agora 7h31. É bem provável que o Corpo de Bombeiros já tenha retomado as buscas pelo homem desaparecido, né? Que lamentavelmente acabou aí sendo levado pela força da água, né? Da enxurrada, ao tentar atravessar a Avenida Jardim durante a forte chuva que caiu aqui em Mineiros na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros, né? Ele aproveita aqui nessa ocorrência também para fazer um alerta, né? Solicitando e alertando que as pessoas não passem informação errada, né, sobre esse acontecimento de ontem. Muitas pessoas aí nas redes sociais acabaram divulgando, né, que o homem já tinha sido encontrado. E também o Corpo de Bombeiros faz o alerta para que, principalmente, condutores aí, tanto de carros como de motocicletas, não se arrisquem nesse tipo de local nesse período chuvoso. Não atravessar os locais em que há correnteza, né? E principalmente também, além da correnteza, também tem o problema, né, da água. Às vezes você não vê a via, você não está vendo a rua, né, e aquela enxurrada passando, às vezes a pessoa se arrisca, né, e ali você não sabe o nível que se encontra a água, né, pode danificar o seu veículo, você pode ter inclusive, né, um sério prejuízo ao tentar atravessar esses locais aí alagados. Então fica esse alerta do Corpo de Bombeiros para que a população não atravesse onde há correnteza, porque a força da água pode arrastar, inclusive carros, né? Foi uma moto, mas também os carros podem ser arrastados nesse tipo de situação. Inclusive, ontem, né, circulou nas redes sociais vários vídeos, né, a respeito dessa chuva. Alguns pontos críticos aqui da nossa cidade foram alagados, né? Costumeiramente, eles acabam sendo alagados e ontem não foi diferente, né? Com essa forte chuva ali naquela baixada do Calil, também tiveram vários vídeos que circularam nas redes sociais, né? Da enxurrada, né? Que ficou bastante alta ali naquela região, ali na Avenida Jardim, que já é um ponto crítico também. Todo mundo que é acostumado a passar por aquela via sabe que quando chove é um problema, né? A gente faz até um alerta para que você, que principalmente de moto, evite, né, essas ruas. Quando começar a chover forte, não passe nessas ruas, né? Tente passar por uma rua que você sabe que não tem tanto problema de alagamento, ou, né, a melhor opção é que você espere um pouco a chuva passar realmente. A gente viu também alguns vídeos nas redes sociais de um carro, inclusive, na Avenida Jardim, que também estava sendo arrastado pela força da correnteza. É claro, ele não chegou a ser arrastado como esse motociclista aí, mas o carro chegou a ser arrastado, né, de tão forte que estava a correnteza ali na Avenida Jardim. Então, para uma correnteza arrastar um carro, a gente sabe que realmente é algo que não acontece com muita frequência. Então, realmente existe um perigo muito grande nesses locais. O Corpo de Bombeiros faz esse alerta. E em relação, né, a este homem que foi desaparecido aí no Córrego Mineiros, as buscas vão continuar hoje pela manhã, ao longo de todo o dia. E assim que nós tivermos informações sobre, né, o paradeiro aí dessa vítima, a gente vai repassar aqui na programação da Verde Vale. A gente segue acompanhando então esse caso.
no Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Foi na Polícia Civil, Polícia Militar, nós tivemos uma série de ocorrências sendo registradas. Na realidade, a delegacia ela estava em um período de recesso, retornou ontem, dia 6. Então, nós não estávamos recebendo essas ocorrências, de forma que nós recebemos muitas ocorrências hoje, inclusive algumas aí da virada de ano. Então, provavelmente aí ocorrências aí do dia 31 para o dia 1º, foram registradas, e a gente vai, a partir de agora, repassar aqui o que aconteceu nesses últimos dias em Mineiros e que foi registrado pela Polícia Civil e Polícia Militar. A gente começa aqui com uma prisão, um patrulhamento consumado pela polícia que culminou aí nessa prisão. A equipe do CPE, durante um patrulhamento ali no Jardim Floresta, avistou um indivíduo, sem camisa na calçada. E a aparência dele acabou chamando a atenção da polícia, porque ele já era uma pessoa conhecida na região. A polícia, então, fez a abordagem, fez a consulta no sistema de segurança e checou ali a identidade, viu que ele tinha um mandado de prisão ativo em seu desfavor. Ao verificar o sistema, viu que eram vários crimes que ele havia cometido, que esse mandado estava em aberto, aguardando ser cumprido, atividades clandestinas de telecomunicações, falsificação de papéis, adulteração de documentos públicos, importação e exportação de mercadorias proibidas, enfim, vários delitos, que ele havia cometido. Ele então foi conduzido, para a Delegacia de Polícia Civil, aonde o delegado aí deu as medidas cabíveis nessa situação. Nós tivemos também uma lesão corporal na direção de veículo automotor. Compareceu na delegacia de polícia a vítima. Ela comunicou, que trabalha como entregadora em uma pizzaria. E na data do dia 27 de dezembro, por volta das 8h15 da noite, ele estava trafegando ali na Avenida Goianazes, sentido bairro Popular, quando no setor José de Oliveira Martins, ele não viu um fio, que estava pendurado e acabou pegando no seu pescoço. Ele relata que esse fio é de propriedade de uma empresa de telefonia móvel aqui da nossa cidade. Ele caiu, obviamente, acabou caindo e sofrendo várias lesões no corpo e também no pescoço. E registrou esse boletim de ocorrência, porque agora essa empresa tem que ser responsabilizada por esse dano causado, tanto na motocicleta dele e também, como os danos que ele sofreu. Então agora ele vai tentar aí alguma ação contra essa empresa de telefonia móvel. Nós tivemos também um estelionato. A vítima relata que aí na data do dia 1º agora de janeiro foi até um estabelecimento comprar algumas coisas no seu cartão e ele foi recusado. Quando abriu o aplicativo, percebeu que que a sua conta estava zerada. Ele disse que havia R$3.500 nessa conta, e esse dinheiro simplesmente sumiu da sua conta. Ele disse que não usou e também não emprestou seu cartão para ninguém. Agora, o banco provavelmente, deve repassar essas informações. Ele tem que entrar em contato com esse banco ou no próprio aplicativo e verificar que tipo de transação aconteceu. Se foi algo dentro do banco ou se foi vítima aí de um estelionato. Nós tivemos também uma apropriação indébita. A vítima compareceu aí na delegacia e relatou que no dia 23 de dezembro, por volta das 4 da tarde, os seus cães acabaram fugindo de casa devido aos fogos de artifício. Posteriormente, ela viu uma postagem no aplicativo do WhatsApp e uma moça, que disse que havia uma possível dona desses cães e que ela havia pegado, os seus cães e levado para casa, ou seja, se apropriou dos seus animais de forma indevida, É crime também. E ela registrou esse boletim de ocorrência. Nós tivemos uma abordagem a veículo, A equipe da polícia estava em patrulhamento quando ali depararam-se com um veículo transitando, com escapamento, produzindo um alto ruído.
causando perturbação. Em ato contínuo, o condutor estacionou ali na Avenida Princesa Isabel, no setor Nossa Senhora Aparecida, momento em que a equipe realizou a abordagem e constatou-se, né, alteração aí no escapamento. O veículo, então, foi retido no pátio do 46º Batalhão. Nós tivemos também um furto, né? Esse daqui não foi consumado, foi um furto tentado ali na região central de Mineiros. A vítima compareceu na delegacia, disse que na madrugada do dia 1º de janeiro, entrou um rapaz na residência do seu pai, aonde do lado fica o seu estabelecimento comercial, e ficou sondando, né, para ver se havia pessoas lá dentro. Foi quando o pai da vítima ouviu passos em cima da casa e viu o rapaz tentando entrar na empresa do filho. Ao perceber que havia pessoas dentro da residência, o indivíduo saiu correndo, pulou o muro e entrou em um carro que estava aguardando e não conseguiu furtar nada, né? Mas ficou aí, obviamente, a preocupação bem na região central ali de Mineiros. Boa coisa não era, né? Provavelmente uma pessoa mal intencionada, ele registrou esse boletim de ocorrência. Nós tivemos mais uma apropriação indébita. A vítima compareceu na delegacia, disse que no dia 25 de setembro fez um negócio com uma outra pessoa, né? Alugou um veículo para essa pessoa trabalhar. E dias depois, essa pessoa veio a capotar o veículo e deu perca total, né? Agora o carro está no seguro. Posteriormente, a vítima alugou um outro veículo para a mesma pessoa, pagar os aluguéis normais e pagar o que devia. No entanto, né, esse indivíduo, com a posse do carro, acabou fundindo o motor e agora não devolve, né, o veículo aí para a vítima, que agora registrou esse boletim de ocorrência. Nós tivemos mais um furto também aqui na nossa cidade, ali no bairro Mineirinho. A vítima relatou aí que na madrugada do dia 28 de dezembro, ela não sabe dizer qual o horário que aconteceu, né? Só sabe que foi entre as 22 horas e as 4 da manhã. Relata que foi dormir e deixou o portão da casa encostado. Quando acordou por volta das 4 da manhã, notou que a carteira contendo os documentos que estava em cima da mesa da cozinha havia desaparecido. A porta da cozinha estava aberta, onde possivelmente alguém entrou na residência, furtou a carteira, né? E depois aí fugiu do local, né? A gente ressalta, né, para que a população não deixe aí a casa com o portão encostado, por mais seguro que possa parecer, né? Muitas pessoas têm esse hábito, sair de casa e deixar o portão ali encostado, né? De repente vai voltar logo, né? Ou nesse caso que a pessoa foi dormir e não trancou o portão, né? E a gente sabe que a nossa cidade, ela anda bastante aí movimentada, né? No sentido negativo, então evite esse tipo de situação, porque você pode ser vítima aí do furto. Mais um furto aqui registrado só para variar. A vítima relatou aí que entre as 11h30 e meio-dia aí do último dia 3, foram furtados ali no Parque Flamboyant os seguintes materiais de construção: uma esmeliradeira DeWalt, uma serra, uma furadeira, outra furadeira da marca Bosch e uma serra circular. O furto resultou em prejuízos, né, e atrasou as atividades na obra. A vítima agora está aguardando as providências para a apuração dos fatos. Nós tivemos aqui mais um estelionato consumado. A vítima diz que comprou um carro no valor de R$ 28.500 e após efetuado o pagamento, a pessoa diz que era um golpe e acabou bloqueando a vítima. Ele diz que chegou a inspecionar o veículo, né, era um HB20 ano 2013, gostou do veículo, diz que estava em frente ao SAAI aqui de Mineiros, falou com o proprietário desse veículo, né, ele mostrou o carro para ele. E na negociação a vítima perguntou, né, se uma terceira pessoa era cunhado dele, e ele falou que não era bem assim, porém deu a entender que ele conhecia de fato o golpista. Logo após ter levado o golpe, ele procurou o dono aí do automóvel e ele falou que estava vendendo o carro para essa terceira pessoa, né, com quem ele negociou, porém não conhecia ele. Esse daqui é simples, né? Essa daqui é basicamente o golpe do intermediário, né? Onde duas pessoas, um comprador e um vendedor, são enganados ao mesmo tempo por um golpista, né, que a distância ali virtualmente, né, faz toda essa intermediação, enganando as duas partes. Aí no caso,
comprador ficou no prejuízo de mais de R$28 mil. Nós tivemos aqui também um sequestro e cárcere privado com fins libidinosos. A equipe do CPE recebeu algumas informações sobre uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado e que estaria sofrendo abusos sexuais por um indivíduo. Com a localização e o nome da suposta vítima, a equipe então se deslocou até a residência. Ao chegar no local, encontrou um casal. Durante a entrevista, eles negaram qualquer desentendimento, mas mencionaram que tinham ocorrido brigas na casa dos vizinhos, onde a mulher também tem o mesmo nome aí, né, que essa que morava nessa residência específico. Diante dessas informações, então, a polícia partiu para essa outra residência a fim de encontrar, então, né, esse casal, né, cuja essa mulher estava sofrendo cárcere privado e abuso sexual. Ao chegar na residência, a equipe notou uma pessoa correndo para o fundo da casa. Apesar de chamar os moradores, ninguém apareceu. A equipe então realizou a entrada no imóvel e, ao chegar na porta dos fundos, encontrou a mulher, né, que saiu de casa visivelmente apavorada. Ao ser questionada se havia mais alguém dentro da residência, ela fez com a cabeça, né, que sim, que havia. Foi feito então um novo adentramento tático, revistando todos os cômodos. A polícia então localizou o indivíduo em um dos quartos. Ele estava escondido atrás de uma porta, se mostrando bastante alterado, sendo necessário inclusive o uso de algemas. A mulher relatou que possui uma medida protetiva contra esse indivíduo, que no dia anterior ele a surpreendeu, trancando-a em casa e proferindo ameaças de morte. Ela explicou que o autor, ciente da sua condição de saúde, né, porque ela passou por um procedimento de traqueostomia, veio a enforcá-la, fazendo desmaiar. Quando ela recuperou a consciência e foi acordando, já se deparou ali com o indivíduo abusando sexualmente dela. O abuso ocorreu em 2 ocasiões, inclusive com ameaças de morte que se prolongaram durante toda a noite. Diante dos fatos e também das evidências, a equipe conduziu as partes até a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas aí as devidas providências. O autor, em consulta no sistema, foi notado que ele já estava preso pela Lei Maria da Penha, saindo de alvará aí no dia 6 de julho do ano passado. Então, mal saiu, né, já estava novamente cometendo esse crime bárbaro aí contra essa ex-companheira. Mas, felizmente, a polícia chegou antes que algo pior tivesse acontecido. Nós tivemos mais um furto registrado ali no residencial Bosque dos Buritis. A vítima, aliás, né, a vítima compareceu aqui na delegacia de polícia e disse o seguinte, que ao chegar na sua construção, percebeu que haviam arrombado o container e furtado diversos fios de cobre. Um rolo fechado preto 2,5 de 100 metros, outro rolo de fio azul 2,5 também com 100 metros, outro rolo de fio verde de 2,5 de 100 metros, né, e alguns outros rolos aqui, né, com vários metros de cabos, né? Enfim, um grande prejuízo registrado aí, né, nessa obra. Foram furtados, então, esses itens ali no Bosque dos Buritis, deixando um grande prejuízo para a vítima. Nós tivemos mais um furto também ali no Jardim das Perobeiras, né? Esse daqui foi em uma residência. A vítima relata que foi passar o ano novo em Chapadão do Céu. Quando retornou para Mineiros, aí na data do dia 2 de janeiro, quinta-feira pela manhã, chegou em sua residência e por volta das 4 horas da tarde encontrou a porta da cozinha arrombada, a grade aberta, né, a grade que tinha 2 cadeados que foram cortados e levados. Eles forçaram a fechadura e entraram na sua residência. De acordo aqui com o relato, a vítima acredita que tenham sido 2 pessoas, né, pelas marcas deixadas no piso. Levaram uma televisão de 65 polegadas, uma TV de 32 polegadas e uma airfryer. Eles enrolaram em lençóis que pegaram dentro do guarda-roupa da vítima e uma coberta que estava em cima da cama. O micro-ondas encontraram no terreno baldio ao lado da casa, jogado no matagal. Ele então registrou esse boletim de ocorrência nesse furto que aconteceu ali no Jardim das Perobeiras. Muitos furtos sendo registrados aí nessa virada de ano, né, nesse período festivo. Infelizmente, né, esses meliantes, esses indivíduos se aproveitam desses momentos em que as pessoas
estão um pouco desatentas, né, ou saem para se divertir em outra cidade ou em outras casas para cometer esse tipo de delito. E muitos furtos foram registrados aí nesse período aqui em Mineiros. Nós tivemos uma abordagem a um veículo. A equipe policial estava realizando ali o patrulhamento quando deparou-se com uma motocicleta que trafegava na contramão. Ela estava equipada com escapamento ali em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o que ocasionou a abordagem do veículo, sendo constatada então que a motocicleta era conduzida, né, pelo indivíduo que não tinha a CNH. A moto, então, e o condutor foram conduzidos ao pátio do 46º Batalhão, onde foram realizados os procedimentos necessários. A moto agora ficou retida nas instalações e vai aguardar aí, né, até que o proprietário regularize a sua situação, as suas pendências ali, né, com relação ao escapamento e outros mais. Nós tivemos mais um estelionato registrado. A vítima compareceu na delegacia e disse aí que na data do dia 20 de dezembro, por volta das 11h50 da manhã, recebeu uma ligação. Uma pessoa que se identificou, né, e disse que a comunicante tinha ganhado uma rifa no valor de R$700. E para receber essa rifa, ela deveria acompanhar um passo a passo que ele iria passar. E ela acreditou, né, e acabou clicando no link que ele passou. Logo que ela clicou, disse que foi retirado de sua conta um valor de R$701 através do Pix. Então, assim, né, primeiramente a pessoa tem que ver, né, se ela realmente está participando de algum sorteio, porque se ela sequer está participando de sorteio, como é que ela vai ganhar um prêmio que ela não participou, né? Como você vai ganhar uma rifa se você não está participando do sorteio? Então, assim, já é uma pista para você desconfiar, né, que pode sim ser um golpe. Olha, e a polícia também, mais uma ocorrência foi registrada, né? Após receber informações anônimas de que uma motocicleta, possivelmente furtada, uma motocicleta furtada estaria circulando aqui no setor Leontino e Alcira de Resende, iniciou o patrulhamento com o objetivo de localizar esse veículo. Durante o patrulhamento, um dos componentes visualizou uma motocicleta com as características compatíveis em uma garagem estacionada. Ao realizar ali o contato com a residência, foram recebidos por um indivíduo. Ao ser indagado sobre a procedência do veículo, informou que a motocicleta pertencia a um amigo e que havia guardado ali na sua residência somente por amizade, né? Mas que não sabia da procedência daquele veículo. A polícia, então, deslocou-se até a residência desse amigo, onde foi recebida pelo pai do suspeito. Questionado sobre a origem da motocicleta, ele afirmou que tinha adquirido esse veículo pelo valor de R$4.500 em um negócio realizado ali na quadra esportiva do setor Maurício Viana. Ele afirmou que na negociação, uma pessoa, né, passou aqui as descrições para a polícia, diz que essa pessoa, né, ao questionar a regularidade do veículo, diz que desconhecia a procedência da motocicleta, relatando que já havia recebido sem placa e sem chave. Enfim, né, levou todo mundo para a delegacia. Agora o delegado obviamente vai investigar essa situação, ver quem é que está com a razão, né? Mas se foi aí o caso de receptação, se ele comprou essa motocicleta de fato sem saber que era produto de furto ou roubo, mesmo assim ele poderá ser enquadrado aí no crime de receptação. Nós tivemos aqui mais um estelionato, né? A vítima disse que agora no dia 4 de janeiro, por volta das 6 da tarde, ela viu um anúncio no Facebook que falava sobre resgate de valores a receber. Clicou no link e foi direcionada para uma página do gov.br, né? E nesse link dizia que ela tinha para receber R$ 2.257 e que para isso tinha que pagar uma tarifa no valor de R$ 67,90. Ela acabou fazendo o pagamento através de uma chave Pix e logo pediram então, né, um novo valor de R$ 76. Disseram que o CPF dela estava bloqueado e que para resolver essa pendência ela deveria pagar mais esse valor. E ela acabou pagando. E novamente disseram que ela precisava pagar um outro valor. Foi só então que ela percebeu que era um golpe. A gente ressalta, né, que esse sistema de valores a receber, ele já foi inclusive até encerrado pelo governo, né? E se a pessoa tivesse algo para receber, ela não teria que pagar nenhuma taxa, né? No caso aí, eles tomaram R$ 67, depois R$ 87, parece um valor pequeno, mas
de acordo aqui com o número de vítimas que vão caindo nesses golpes, eles conseguem um grande lucro nessa atividade ilícita, né? Então, às vezes você pensa, eu vou receber R$2.200, então eu vou pagar esses 67. Mas, assim, por trás disso, né, essas pessoas estão lucrando, né, em cima dessa, vamos dizer assim, dessa ingenuidade dessas pessoas. E nós tivemos aqui um roubo também, né? Um roubo consumado, foi ali no setor Boa Vista. A vítima compareceu na delegacia e disse aí que no dia 1º, agora, por volta de 1h40 da manhã, estava retornando da festa de Santo Reis, nas proximidades do córrego. Ao atravessar e se aproximar ali do setor Taninho, foi surpreendido por um golpe de mata-leão. O autor acabou roubando o seu celular que estava no bolso. A vítima relata que ainda tentou correr atrás do criminoso, mas ele acabou fugindo. Posteriormente, a vítima disse que conseguiu identificar o autor, porque ele residia no mesmo bairro que ele e passou aqui as informações para a polícia, que agora deve investigar essa situação. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Agora, 7h55, a gente traz para você, então, a voz do cidadão, a sua participação aqui no Jornal Verde Vale. Para você mandar aí a sua mensagem, pode ser pelo número 996-236881. É o número que a gente utiliza somente para essa finalidade aqui no Jornal Verde Vale. Um ouvinte mandou aqui para a gente também um vídeo, né, participando e dizendo o seguinte... lá no setor Santa Maria, ele diz que o mato está muito alto lá, mandou esse vídeo fazendo ali algumas imagens realmente mostrando a situação em que se encontra aquele setor, né? Muitos terrenos baldios abandonados ali pelos proprietários, né? Que compram esses lotes e depois acabam esquecendo. E também algumas ruas ali sem iluminação. São dois problemas diferentes. No caso, né, da rua sem iluminação, a gente pede que mande a quadra e o lote, porque a prefeitura, ela realiza essa troca, essa substituição de imediato. Está sempre atenta aqui na nossa programação, inclusive, e logo eles já dão ali um retorno, né, para essa pessoa. Agora, com relação a esses lotes, a gente vai enviar essa denúncia, né, para a Secretaria de Vigilância Epidemiológica, para que eles possam notificar esses proprietários de lote que não estão fazendo a limpeza, né, principalmente nesse período chuvoso. É um perigo aí, né, do mosquito da dengue, né, a proliferação do mosquito da dengue. Então a gente vai mandar aqui para eles. Olha, a gente também aqui, mais um ouvinte participando aqui conosco e mandou aqui um vídeo ali da Avenida Maria Eulália, né, um grande buraco, uma cratera que se abriu ali na ponte da Avenida Maria Eulália, e a população aqui, inclusive, circulou ontem um vídeo nas redes sociais, várias pessoas comentando nos grupos, né, que a ponte da Avenida Maria Eulália vai cair, que estava caindo, né, que corria risco de desabamento. E a gente entrou em contato, né, com a Secretaria Municipal de Obras, que passou as informações, né, diz que o local já foi isolado, né, desde ontem, quando eles perceberam esse buraco ali na ponte. O local foi isolado para evitar ali acidentes naquela localidade, né, acidentes com veículos, né, ou até mesmo pedestres. E o secretário municipal Jailson Martins informou que o serviço de reparo começaria hoje logo pela manhã. Então agora já são quase 8 da manhã, provavelmente, se não começou, já está perto de começar aí, né? A equipe da Secretaria de Obras já deve estar encostando para fazer esse reparo na Avenida Maria Eulália. Com relação, né, ao motivo que pode ter gerado, né, o que aconteceu com essa ponte, ele disse o seguinte: ele falou que é uma galeria pluvial ali por baixo da ponte, né, uma galeria pluvial, e uma manilha acabou rompendo-se, mas ele disse que não corre risco de desabamento e que os reparos, né, como dissemos, serão feitos aí imediatamente agora no período da manhã. Bom dia, queria fazer uma denúncia anônima. Aqui na rua João Moreira Sobrinho, muito perigoso, né? Ela relata que esse ponto específico, né, pode estar sendo usado como um ponto de droga.
e claro, né, intimidando a população ali daquela rua, né, os moradores que estão ali, que não querem nada com ninguém, só querem ficar tranquilos nas suas residências, trabalhar, chegar em casa tranquilamente, acaba ficando assustado com esse tipo de situação. A gente pede vou pedir para a ouvinte passar aqui a quadra e o lote. Eu vou repassar aqui para a polícia, né, para que ela possa fazer uma visita nesse local e verificar se realmente é um ponto de droga ou coisa parecida, né? A gente não vai passar mais informações, até mesmo para preservar aí, né, a investigação da polícia. Uma ouvinte participando aqui também, né, dizendo ali, mandou inclusive uma foto ali no portal das Emas, né, diz que tem uma nascente e que estão colocando lixo de reciclagem naquele local, né, que precisa resolver isso com urgência ou pode virar um lixão e acabar com o meio ambiente. Esse daqui a gente vai mandar tanto para a Secretaria de Meio Ambiente, mas também vamos mandar para o Ministério Público, né, por meio ali do promotor Rodrigo Marambaia. A gente vai passar para ele, dar uma olhada nessa situação, ver se realmente procede e ver o que pode ser feito nesse caso. Bom dia, meu avô foi roubado, né, um botijão de gás pela segunda vez lá no Jardim das Perobeiras. A situação, né, tá feia, cheia de pessoas mal intencionadas, né, para não dizer aqui o que o ouvinte falou. Vou pegar leve aqui. Enfim, né, a população fica assustada com esse tipo de situação. Pedindo mais policiamento ali no Jardim das Perobeiras. Olha, e mais um ouvinte também participando lá do setor Santa Maria, dizendo que é um bairro totalmente esquecido aí, né, pelo poder público. Mato alto, falta de iluminação, asfalto precário, né? E toda chuva é assim, né? Inclusive a entrada do bairro também ali, né? Bastante prejudicada. Ela mandou um vídeo aqui, vídeo a gente não consegue ouvir aqui agora, né? Geralmente a pessoa manda o vídeo falando, mas a gente não consegue ouvir, né? Já que estamos aqui ao vivo. Mas enfim, né? Fica essa reclamação ali no setor Santa Maria. Olha, eu reforço novamente, com relação à iluminação, manda pra gente a quadra e o lote, que eles fazem essa substituição, né? Às vezes é porque também a pessoa não manda, né, pra secretaria e eles, às vezes, não têm a consciência do local exato aonde que tá faltando essa iluminação para fazer a substituição da lâmpada. Mais um ouvinte participando aqui também, direto do setor Santa Maria, novamente a mesma reclamação, né? Então, pessoal do setor Santa Maria participando em peso aqui na Voz do Cidadão e pedindo, né, que tanto os proprietários de lotes tenham mais consciência, aliás, né, com esses lotes baldios e também, né, a Prefeitura de Mineiros possa fazer ali uma fiscalização e autuar esses proprietários de lotes, né, que deixam mato alto. O ouvinte mandou o seguinte, né? Muita coincidência esse ouvinte mandar a mensagem falando aqui do setor Santa Maria, um sinal de que o setor está esquecido realmente. Jornal Verde Vale. Agora 8h03, né? Já não dá mais tempo aqui na nossa programação, já extrapolamos o tempo aqui, né? O Vitrine vem aí com a Lola Cunha, ela já está aqui querendo entrar no estúdio. A gente deseja para você aí uma ótima terça-feira, agradece a sua participação aqui no Jornal Verde Vale. Amanhã tem mais. Um abraço para você. Jornal Verde Vale.